Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Western blot. Essa que é uma técnica, aliás, que é padrão ouro para confirmação do HIV. É o que dá aí uma maior certeza, uma maior confiabilidade sobre a infecção, sobre esses vírus. Mas também pode ser utilizado para outras patologias, para confirmação e quantificação, aliás, de proteínas, já que é uma técnica que trabalha com a detecção de proteínas. No entanto, o Western blot é um teste extremamente custoso, é muito caro e também ele é muito longo. É por isso, aliás, que o ELISA, que era o padrão ouro antes do Western blot para o HIV, seja mais utilizado. Mas o Western blot ele serve para dar uma maior certeza sobre a infecção do HIV, como eu disse. Bem, como eu disse, o Western blot ele é uma técnica evoluída, ou seja, precisou que tivessem outras técnicas até chegar a ele, usando o mesmo princípio. E essas técnicas a gente tem aqui primeiro o Southern blot. O Southern aqui se refere ao nome do inventor, pessoal, do desenvolvedor da técnica. Southern blot então era uma técnica usada para detectar DNA. Já o Northern blot, pessoal, é uma técnica para detecção aí de RNA. E depois a gente teve aí o desenvolvimento do Western blot, que utiliza o mesmo princípio. O blot aí, que tem em todos eles, significa borrão em inglês. A gente vai entender por que esse borrão, o que a gente está falando nele. E o Western blot, então, ele tem como princípio a utilização de anticorpos. Por isso que também é chamado de imunoblot. A gente vai ver e vai entender como é que funciona essa detecção, essa identificação de proteínas específicas utilizando os anticorpos. Então, por isso que é chamado de imunoblot. Também pode ser sinônimo aí de protein blot. Tudo bem, pessoal? Então, essa técnica ela é dividida aí em cerca de 5 etapas. Delas temos aqui a extração, o fracionamento, transferência de proteínas, o bloqueio e a detecção dessas mesmas proteínas pelos anticorpos. A gente vai ver como é que funciona cada um. Bem, a primeira etapa então, pessoal, é chamada de extração, que nada mais é realmente do que a tomada da minha amostra, como eu vou obter a amostra pela utilização da técnica. Essa amostra ela pode ser obtida aí por culturas de células para posterior fracionamento, quebra do meu componente. Logicamente pode ser utilizados também outros tecidos biológicos, como as bactérias e, claro, os vírus. Lembra lá das glicoproteínas que a gente falou que tem nos vírus? Então elas também podem ser utilizadas se a gente for quantificar, detectar aí essas proteínas específicas que a gente quer identificar. E essa obtenção, pessoal, tradicionalmente é feita de duas formas. Pode ser por extração mecânica, como uma centrifugação, por exemplo, ou a utilização de ferramentas lá do laboratório, ou uma sonificação, por exemplo, que é uma quebra através de ondas sonoras. E é claro, a gente pode utilizar também detergentes para facilitar a quebra da minha amostra. Logo após a obtenção aqui da amostra, o que vai acontecer? A gente vai aquecê-la. Para que isso? Para que essa proteína não seja ativada, para que haja desnaturação das proteínas, como a gente está vendo aqui, tudo bem? Então, essa primeira etapa aí, a gente vai se preocupar em obter a amostra, em como obter a minha amostra. E aí, na nossa próxima fase, pessoal, é chamada de fracionamento. O que acontece no fracionamento? A gente tem o empilhamento e corrida das proteínas. Por que corrida? A gente vai saber por quê. Então, ó, a gente vai pegar lá nossas amostras, certo? A nossa amostra de como a gente obteve e vai adicionar ela ao gel. Só quero que você preste atenção a um primeiro detalhe. Ó. Nos procedimentos de Western blot e muitos outros também, a gente tem um padrão. Esse aqui eu já sei como é que vai se organizar. As proteínas que estão aqui, a gente já sabe como elas vão correr aqui no gel. Como elas vão passar daqui de cima para baixo, que é isso que vai acontecer. Se eu quero identificar proteínas específicas, eu já tenho que saber como é que elas se organizam no gel nessa fase aqui, no fracionamento. O gel mais utilizado, pessoal, é um chamado de SDS-PAG.
ou SDS-PAGE, como você preferir. Vamos separar aqui essas siglas. O PAGE aqui, pessoal, vem de poliacrilamide gel eletroforeses, ou seja, gel de poliacrilamida para eletroforese. A poliacrilamida aqui, ela é como se fosse uma peneira. O que as peneiras fazem mesmo? Elas separam os fragmentos maiores dos menores. Então, essa exatamente a função aqui desse gel. Ele vai fazer com que a gente tenha a contribuição que as proteínas maiores elas fiquem mais localizadas no início aqui, ó, e as menores elas corram mais. Essa é a função da poliacrilamida. E aqui o SDS ele significa Sodium Dodecil Sulfate, ou seja, dodecil sulfato de sódio. Esse é um detergente que é chamado de aniônico, pessoal. Os detergentes aniônicos eles liberam íons negativos. Exatamente, o ânion aí de aniônico vem exatamente da carga negativa, se você se lembrar lá das aulas básicas. Eles vão liberar esses íons negativos e vão fazer com que as nossas proteínas elas ganhem carga elétrica negativa. E o que a gente lembra de bem básico? Que os opostos eles se atraem, não é isso? Então, se a minha proteína está negativa, carga intrínseca negativa, ela vai ser atraída para o positivo. Positivo e negativo aqui a gente está se referindo à voltagem, certo? Isso porque o nosso gel aqui ele vai ser exposto a uma voltagem. A gente vai aplicar uma voltagem nesse gel. Quando essa voltagem acontecer, as nossas proteínas vão migrar do polo negativo aqui para o positivo. E a gente vai ter o seguinte, como eu disse antes, as proteínas maiores elas vão ficar mais localizadas no início, enquanto as menores vão correr muito mais rápido e vão estar localizadas lá no final. É isso aqui que vai acontecer, ó. Então, como eu disse aqui, ó, a poliacrilamida ela vai fazer exatamente isso. As proteínas que são maiores, elas vão ter maior dificuldade para poder passar por esse emaranhado aqui que é o gel, certo? Enquanto as menores vão ter maior facilidade. E essa corrida ocorre porque quando a gente expôs a voltagem no nosso gel, o SDS ele faz com que as proteínas elas tenham carga intrínseca negativa e sejam atraídas para o polo positivo. Esse é o fracionamento. E aí, pessoal, na etapa de transferência para a membrana, obviamente a gente vai ter o contato da membrana com o gel para que essas proteínas que estão aqui passem para a minha membrana. As membranas mais utilizadas que a gente tem hoje é a de nitrocelulose e a de PVDF. Essa última aqui é a mais utilizada, aliás. O método primário, pessoal, para que haja essa transferência, a gente tem por capilaridade. O que é isso? Devido à tensão superficial que é colocada nesse conjunto aqui, a gente tem lá o gel, a membrana, papel filtro e a solução tampão, as proteínas que estão no gel, elas acabam por subir realmente, devido à tensão superficial, como eu falei, para a membrana. Só que esse processo aqui, ele já ficou um pouco ultrapassado, porque hoje em dia a gente já tem outro método muito mais rápido, muito mais eficiente, chamado de transferência eletroforética. A diferença entre os dois é porque temos os mesmos componentes. Uma outra diferença que a gente tem aí é que todos os componentes, ó, o papel filtro, o gel, a membrana, eles são embebecidos antes com a solução tampão. E aí vai para o equipamento, certo? E esse equipamento, ele vai sofrer uma voltagem. Quando essa voltagem é aplicada, observe que o gel ele está aqui mais próximo do polo negativo, cátodo, e a membrana está mais próximo do polo positivo, que é o anodo. Então, quando essa voltagem é aplicada, as proteínas do gel aqui do polo negativo vão migrar para o positivo. Mesmo conceito lá da corrida, tudo bem? Esse aqui então é o mais rápido e é o mais eficiente, como eu disse. Só que ambos vão ter o mesmo objetivo. Vão fazer
o borrão que a gente falou, ou seja, vão transferir as proteínas, essas bandas, a mesma coisa que está aqui no gel, tem que sair na membrana. E aí a gente vai ter como se fosse realmente um borrão. Quando, por exemplo, você vai fazer lá o processo da identificação de digital, você coloca seu dedo em uma almofada que está com tinta, certo? E depois você coloca em uma outra superfície. Lá você também fez um borrão. Entenda dessa forma, a gente passou algo que estava em uma superfície para outra. E para que a gente saiba se essa transferência ela ocorreu, porque assim, ó, nesse processo de Western blot, isso aqui não é visível. Até essa etapa a gente não consegue ver isso aqui, não fica visível, pessoal. Então, para saber se houve realmente a transferência do gel para a membrana, só fiz aqui para a gente entender, a gente vai utilizar um corante chamado de Ponce-S. Esse Ponce, ele vai corar as proteínas e a gente vai saber, realmente transferiu. Se não, meu amigo, você vai precisar voltar o processo todo novamente. Então, utiliza um corante para saber se realmente houve a transferência. Bem, pessoal, na fase de bloqueio, a gente vai ter a ação das proteínas bloqueadoras. Qual é o papel dessas proteínas bloqueadoras, então? Elas vão se ligar, pessoal, aos locais onde não estão presentes as proteínas, nesses espaços aqui. Mas para que isso? Isso para que os anticorpos, que a gente vai falar na fase de detecção, eles não se liguem nesses espaços. Isso vai servir, obviamente, para a gente tenha a redução de resultados falso positivos, porque isso pode acontecer. Então é importante a utilização dessas proteínas bloqueadoras para que isso não aconteça. Essas proteínas que a gente está falando, bloqueadoras, normalmente elas são albumina bovina ou ainda leite desnatado. É isso aí, leite em pó a gente usa para bloquear anticorpo. Você que achava que ele não faria diferença na sua vida, tá? Ele aqui bloqueando o anticorpo. Então, na fase de detecção agora, a gente vai identificar muito com o ELISA, porque um princípio ele é o mesmo. Ó, aqui está a nossa membrana, aqui estão as nossas proteínas. Eu coloquei essas aqui em vermelho como se fosse realmente a proteína que a gente quer identificar, a proteína que a gente quer quantificar, ou para qualquer outra variação do Western blot. Imaginando então aqui, só para a gente compreender melhor, que essa aqui seja uma proteína, certo? Do vírus do HIV, uma P24, por exemplo. O que a gente vai fazer? Vai expor, no caso, o soro do paciente com a membrana, certo? Esse primeiro anticorpo aqui é o anticorpo primário. Se o paciente então tiver esse anticorpo anti-P24, anti outras glicoproteínas do vírus do HIV, a gente vai ter a ligação, obviamente, porque ele é específico. E essa incubação aqui, pessoal, é o que faz talvez o Western blot ser tão demorado, porque ela é chamada de incubação overnight, que é aquela incubação que a gente tem de um dia para o outro, 16 horas, 18 horas, 12 horas. Mas isso é necessário para que realmente haja a ligação específica do anticorpo com as proteínas específicas. Tudo bem? Próxima fase, então, a gente vai ter uma lavagem, obviamente, para retirar o anticorpo que não é específico ou que não se ligou. E depois disso, a adição de anticorpo do anticorpo secundário. O que é esse anticorpo secundário? Se a gente for lembrar lá do ELISA, é um anticorpo que vem marcado. No caso do Western blot, ele também é um anticorpo marcado, só que a gente pode ter algumas variações dessa marcação. Tradicionalmente, as duas mais utilizadas é a quimioluminescência e a fluorescência, para a gente conseguir identificar aquelas bandas, identificar as proteínas específicas. Vamos falar primeiro sobre a quimioluminescência, que aliás é o mesmo princípio lá do ELISA que a gente já falou. Na quimioluminescência, se você se lembra lá do ELISA, a gente tem um anticorpo marcado com uma enzima, normalmente a peroxidase ou a fosfatase. Se tiver a ligação do anticorpo primário com a proteína, o meu anticorpo secundário vai identificar quem? O anticorpo primário. Vai se ligar então, a gente vai fazer mais uma lavagem, vai retirar então quem não se ligou,
E aí a gente vai adicionar o substrato dessa enzima para que a gente tenha a identificação. No caso da quimiluminescência, a gente utiliza um filme e esse filme ele fica dessa forma aqui, ó. Se tiver então um anticorpo primário, o anticorpo secundário se liga, ação do substrato, e aí vai ter essa marcação aqui. Quimiluminescência então é dessa forma que acontece, mesmo princípio lá do ELISA. Na fluorescência, pessoal, o princípio é basicamente o mesmo. A diferença é que o meu anticorpo secundário ele é marcado com fluoróforo. O que é isso? Essa aqui é uma partícula que faz com que uma outra partícula, a que ele está agindo, ela fique fluorescente. Então o princípio é basicamente o mesmo. Se tiver um anticorpo primário lá, ele vai reconhecer, vai se ligar. A gente vai ter da mesma forma uma lavagem. A gente vai ter a ação de um laser que vai excitar esse fluoróforo, certo? Aí ele vai emitir essa fluorescência. E essa fluorescência aqui do anticorpo, ele vai ser detectado por um fotossensor e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, onde tem anticorpo primário, na proteína que a gente quer identificar, vai ter essa identificação. Tudo bem? Então, o princípio é o mesmo. Diferença realmente é só o fluoróforo que a gente está falando. Vai ser excitado por um laser. Vou até voltar aqui só mais uma vez. Certo? Ó, vai ter o laser lá, feixe de luz com uma onda específica para aquele fluoróforo. E aí ele vai ser detectado pelo fotossensor, ficando dessa forma. E após a detecção, na verdade, pessoal, a gente, claro, vai ter a interpretação aí dos resultados. E isso, obviamente, a gente utiliza o padrão que a gente já tinha falado antes. Aí eu peguei aqui só um exemplo do Western blot realmente para o HIV. Veja só, aqui na linha 1 a gente tem o padrão e aqui alguns indivíduos, certo, que foram testados. Sendo que o indivíduo C, ele apresenta positividade. Por quê? Ó? A banda onde a gente tem aqui o P24, que é uma proteína lá do vírus do HIV, certo? A gente já falou sobre ela. Ela deu positivo, ela apareceu aqui no indivíduo C, certo? Então, ó, a gente compara realmente o padrão. Veja só aqui, a proteína P24 está presente no indivíduo C. Isso aí dá o diagnóstico de positivo para o mesmo, certo? Os demais indivíduos não apresentaram essa mesma proteína, então deram negativo. Então realmente se compara as proteínas que a gente sabe já quais são, a gente tem a identificação do padrão, com as que a gente encontrou com as detecções aí utilizadas. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. O Western blot é um teste muito importante de alta sensibilidade e alta especificidade também, só que, como eu disse, ele é muito custoso, ele é muito caro e demora bastante para ser realizado. As referências que a gente utilizou aqui foi lá da Bíblia da Imunologia, o ABAS, página 516, e também eu utilizei uma apostila que eu encontrei na internet. O link dela vai estar lá na descrição do vídeo, se você quiser ter acesso a alguns outros também, certo? Vai estar tudo lá. Então, agradeço a você muitíssimo por ter assistido o vídeo até o final. Peço que, por gentileza, se inscreva. Todas as redes sociais vão estar aí presentes também na descrição do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha que ajuda bastante. Comenta, deixa lá seu comentário sobre o que você achou, que isso é muito importante, isso é muito estimulante também. Compartilha no número de redes sociais maior possível aí, se você puder. Mais uma vez agradeço então, até a próxima. Aquele forte abraço e tchau, tchau.